Mais um dia dos nossos estudos bíblicos. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para falar no teu coração a esses próximos 20 minutinhos, aonde Deus vem a nos instruir. 365 dias na presença de Deus, estudando da palavra, descomplicando a leitura bíblica. E hoje começa a leitura de mais um livro, um novo livro e uma nova história, uma nova época marcando o povo bíblico aqui. Nós começamos hoje o livro de Juízes. Uma nova era vem sobre aquele povo que viveu grandes promessas lá atrás, que durante mais de 400 anos, 440 anos, espera até viver uma promessa e agora Deus mostrou que era com eles e fez grandes coisas. O livro de Juízes vai nos mostrar que agora Deus não tem um líder específico, um líder único para conduzir esse povo. Alguns juízes vão ser levantados. Lembra que desde o começo dos nossos estudos bíblicos aqui, eu tenho falado a respeito de resgatadores. Pessoas que vêm, que Deus levanta em algum dado momento para ser a figura de um resgatador do povo, aquele que vem para assumir uma posição de controle, assumir ali uma posição de justiça, óbvio que incentivado e motivado por Deus a conseguir e ser um libertador para o povo que é oprimido por seus inimigos. Então, nós chegamos ao final do livro de Josué, vendo que um líder encerrou ali a sua carreira, a sua vida, começou muito bem e terminou ainda melhor. E agora nós vamos ver o livro de Juízes, muitos juízes se levantando, inclusive mulheres tomando papel aqui de muita importância, algumas juízas, profetisas sendo levantadas em determinados períodos para fazer a justiça do povo de Deus. Então, nosso estudo de hoje vai Juízes capítulos 1, 2 e 3. Nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar aqui nesse livro. E já de cara, em Juízes capítulo 1, ele vai começar falando sobre a conquista da terra. Todos os livros, eles começam trazendo um pouco de memória, trazendo um pouco de lembranças daquilo que o povo viveu, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi passado no livro anterior. Em Juízes capítulo 1, nós vemos aqui como o povo vai se comportar, como as tribos vão se comportar, as tribos de Israel vão se comportar agora sem Josué, porque ele já morreu e agora o povo vai ter que continuar a sua vida. Deus não levanta um sucessor para Josué. Ele já tinha estabelecido uma cultura, ele já tinha estabelecido princípios, ele já tinha estabelecido ali a sociedade e como eles deveriam viver. Os seus líderes e sucessivamente as suas linhagens iam se perpetuando. Então Deus não levanta uma figura única de uma liderança. O capítulo começa dizendo, ele começa trazendo aqui para nós, que as tribos de Judá e as tribos de Simeão ouviram ao Senhor e partiram para conquistar mais terras. Essa foi uma instrução que Deus tinha levado na época de Josué ainda, mas o povo se acomodou. Nós estudamos isso em alguns capítulos atrás, alguns dias atrás. Nós vimos que o povo se acomodou e não quis mais conquistar. Agora, a Bíblia começa nos trazendo aqui em Juízes capítulo 1, no começo desse capítulo, que as tribos de Judá e as tribos de Simeão, elas foram em busca de maiores conquistas, elas foram em busca de algo maior, de algo mais poderoso, eles queriam avançar mais, eles queriam mais conquistas, eles partiram em busca disso. Nos versículos aqui 21 ao 33, a gente vai ver que a ordem para conquistar, ela foi ali negligenciada, e eles passaram a fazer acordo com algumas nações que o Senhor ordenou que fossem destruídas. Então, a ganância, a sede de poder, de uma maneira errada, de uma maneira que não está ali direcionada por Deus, vai fazer com que esse povo comece a se perder, comece a entrar em lugares e fazer acordos com povos que Deus já tinha determinado que fossem destruídos. Ou seja, após a morte de Josué, eles não continuaram a ser obedientes como eles eram antigamente em sua presença. Eles sabiam que eles não poderiam fazer nenhum tipo de acordo. Nós não podemos negociar com as ordens de Deus e simplesmente escolher o que nós queremos e não o que Ele quer viver, que Ele deseja para nós. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus tem de ordenança para as nossas vidas. Nós não podemos em momento algum começar a achar que as coisas são do nosso jeito. Nós temos que ter a direção de Deus. Esse povo começa a viver, caminhar ou querer viver a sua vida com as suas próprias pernas. É um grande erro. Em nenhum momento a direção de Deus mudou.
Então, eles deveriam continuar fazendo o mesmo que vinham fazendo antes. Eles deveriam atacar os povos ali que eram seus inimigos, expulsar eles ali daquele lugar e conquistar a sua terra. Eles deveriam derrotar os seus inimigos e aniquilar com eles de maneira por completa. Eles não deveriam fazer acordos. A lição aqui que esse capítulo então nos traz é que nós não devemos que nós não devemos manter o que Deus mandou destruir. Nós não devemos conservar, nós não devemos ali deixar guardado algo que Deus pediu para que a gente venha destruir, algo que Deus tenha pedido para a gente jogar fora, algo que Deus tenha pedido para a gente renunciar. Nós não podemos negociar com Deus. Se Deus nos pede algo, nós temos que ir lá e cumprir. Nós não podemos negligenciar as ordens que Deus dá para as nossas vidas. Esse aqui é um grande erro que o povo comete após a morte de Josué. E aí nós vamos ver que isso vai trazer grandes consequências para esse povo. A soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza que Deus tem, faz com que ele veja muito além daquilo que a gente imagina. Então, se ele mandou expulsar algo da sua vida, se ele mandou expulsar alguém da sua vida, não retenha a ordem de Deus. Porque muitos danos eles acabam sendo causados em nossas vidas por essa falta de discernimento, por falta de obediência. O povo aqui vai começar a entrar em um contexto, os próximos capítulos do livro de Juízes vai nos mostrar que tudo aquilo que eles conquistaram, que tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que Deus fez por ele de maravilhoso, tudo aquilo que Deus fez por esse povo, para que eles vivessem numa terra que mana leite e mel, e que eles tivessem agora um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, vai acabar ruindo, vai acabar sendo destruído por desobediência do próprio povo. Eles vão começar a colher um fruto muito amargo. E esse fruto não é amargo porque Deus está fazendo com que esse fruto seja amargo. Esse fruto vai ser amargo, essa vida dele vai começar a ser difícil, eles vão começar a ser atingidos e destruídos por inimigos, coisas que antes não aconteciam, por fruto da sua própria desobediência, por fruto de não obedecer aquilo que Deus está direcionando. Então, vamos ter esse tipo de aprendizado aqui. Primeira lição para o nosso devocional de hoje: não reter as ordens que Deus dá para as nossas vidas. O capítulo 2 do livro de Juízes vai falar um pouco sobre a ira do Senhor e vai entrar nesse contexto dos novos juízes, dos resgatadores do povo de Israel. No capítulo 2 aqui, então, do livro de Juízes, nós vamos ver que o anjo do Senhor ele vai aparecer aos israelitas para repreender por suas atitudes de desobediência em conquistar a terra e expulsar os seus moradores. Então, uma aparição celestial ali, um ser celestial, o anjo do Senhor vai aparecer para esse povo e vai começar a repreendê-los pelaquela atitude. Na verdade, todo o capítulo 2, ele relata assim um fato lastimável, é uma lástima aqui, esses relatos, porque nós vemos que até o final é um resumo de tudo que você vai ver no livro de Juízes. O que acontece? O contexto básico do livro de Juízes: o povo peca contra Deus, o povo cai em pecados e tudo mais. Deus levanta um juiz, levanta um resgatador, ele vai ali por um período, ele faz justiça, ele vence alguns inimigos específicos, o povo teoricamente se arrepende, mas aí o povo volta, e aí o povo volta a cair, volta a pecar. Deus levanta um novo juiz e esse ciclo começa a viver agora, esse ciclo começa agora a ser uma realidade. Esse é o contexto básico do livro de Juízes. Os israelitas, eles não só passaram a fazer acordo com nações que deveriam derrotar e expulsar da onde eles forem passar, mas eles passaram a cultuar os seus deuses. Eles começaram a cultuar os deuses dessas nações, eles começaram a se tornar idólatras. Moisés, antes de falecer, antes de ir para a presença, de ser recolhido à presença de Deus, ele já tinha profetizado essas palavras. Que um tempo de apostasia, que um tempo de dura serviço, que um tempo de idolatria vai vir sobre o povo de Israel. E aí nós vemos ali no livro de Josué muitas conquistas, nós vemos o povo vivendo algo precioso, talvez isso tenha caído ao esquecimento dessa geração. E eles começam agora a viver os frutos amargos dessa idolatria, desse perfil de vida. Como juízo, o Senhor ele envia inimigos, saqueadores e inúmeras derrotas sobre o povo. E o ânimo deles vai se abatendo. Então começa a vir um esfriamento, começa a vir essa apostasia que Moisés tinha profetizado.
Então, de tempos em tempos, de ciclos aqui em ciclos, Deus vai levantar um juiz que libertava o povo da opressão e conduzia à obediência, mas quando esse juiz morria, quando esse homem, quando essa mulher de Deus morria, o povo voltava a pecar, voltava a sofrer, voltava a falhar. Isso me mostra, isso me ensina, isso ministra algo ao meu coração sobre a responsabilidade que nós temos diante do próprio Senhor em nossas vidas. Por quê? Muitas vezes esse povo aqui, o povo de Israel, ele era obediente, ele era fiel, ele era zeloso, quando ele tinha uma figura ali humana, os conduzindo, os liderando. E nós temos que entender que é muito bom ter essas figuras, e nós temos hoje essas figuras. Nós temos muitos homens de Deus, pastores e líderes que nos conduzem, que nos ajudam, que são um escudo e um espelho para nós. Mas a grande realidade é que nós temos que entender que o nosso líder, o nosso general, aquele a qual nós servimos, independente da hierarquia espiritual que você viva, independente de um cargo numa igreja, numa denominação, enfim, é você entender que Jesus Cristo está acima de todos nós. E esse povo, ele começa a servir ao homem, ele começa a servir a liderança de um homem. E quando esse homem não está mais presente, ele começa a falhar. E muitas vezes nos dias atuais nós também passamos por esse tipo de dificuldade. Passamos por esse tipo de situação. Quando nós vemos aí que, infelizmente, nós sofremos muito quando não temos essa liderança presencial, essa liderança física. Nós estamos em um tempo de pandemia e nós vimos aí que no começo, no início disso tudo, quando as igrejas começaram a bolar suas estratégias de como iam sobreviver, de como ia continuar os seus cultos, de como ia continuar a sua adoração, antes desse boom online, de tudo isso acontecer, dos cultos começarem a serem totalmente online, muitas pessoas acabaram vivendo um esfriamento muito grande. E mesmo com a igreja estando de pé de maneira online, muitas pessoas, talvez você que me vê, imagina aí quantas pessoas você sabe que se afastou totalmente dos caminhos do Senhor por não ter essa liderança presente na vida dela. Então, reflita, a nossa liderança, o nosso amor, o nosso relacionamento com Deus, ele vai muito além do que os homens podem nos ensinar, do que os homens podem nos fazer viver. Agora, há duas lições importantíssimas que o capítulo 2 do livro de Juízes nos traz. A primeira lição que esse capítulo nos traz, para a manutenção e crescimento da nossa espiritualidade, ou seja, para a manutenção e para o crescimento da nossa vida espiritual, nós precisamos estar debaixo da autoridade de algum mentor. Isso faz a gente caminhar, isso faz a gente ter parâmetros, isso faz a gente ter referência. Olha o que o povo começa a viver quando ele não reconhece, quando ele não tem mais uma liderança, uma mentoria, um homem, um servo de Deus ali que venha conduzi-lo. E o segundo ponto importante, então, que esse capítulo nos traz, é que o cumprimento da vontade de Deus gera muitas consequências danosas em nossas vidas. O não cumprimento das vontades de Deus gera muitas consequências e consequências pesadas em nossas vidas. Então, Juízes capítulo 2 nos ensina que nós temos sim que ter e honrar essas lideranças que estão hoje sobre nossas vidas, esses mentores espirituais, que nos ensinam da palavra, que nos ensinam de como lidar com a nossa vida, de como crescer espiritualmente, mentores que nos ensinam e nos impulsionam a fluir na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas casas, na nossa chamada, com pessoas que nos ensinam a fluir, pessoas que nos ensinam a chegar mais perto do Senhor, pessoas que por viverem, por pagarem esse preço, por terem essa vivência com o próprio Senhor, que vem para nos ensinar a também alcançar esses níveis, esse crescimento espiritual, e também entender que não cumprir com as ordens de Deus, não cumprir com aquilo que o Senhor determinou já, como devem ser as coisas, acaba nos trazendo pesadas consequências. Terceiro capítulo de hoje, nosso último capítulo, Juízes capítulo 3, nós vamos ver que os inimigos de Israel, que os inimigos então eles começam a estar ali, rondando Israel agora. Então, visto que o povo se espalhou, cada um foi por um pedaço de terra determinada ali, a terra foi distribuída e tudo mais. Agora, não há mais a figura de um mentor, não há um líder centralizado para o povo de Israel, os inimigos começam também a chegar um pouco mais perto. Em Juízes capítulo 3,
nós vamos ver aqui e conhecer o primeiro o primeiro aqui juiz notável que vai aparecer após o falecimento de Josué. E esse cara, esse primeiro juiz, o nome dele é Otiniel, na verdade. Otiniel, e ele é sobrinho de Caleb. Muito provavelmente, as façanhas do seu tio, a vida do seu tio, que foi Caleb, que foi um homem exemplar também, que foi ali um dos líderes do povo de Israel ali junto, o braço direito de Josué, ali, comportamentos como a sua obediência e a forma como conquistou a terra, a forma como viveu ao lado de Josué, foram inspiração para Otiniel. Agora, vivendo a desobediência que o povo vive e sobre a opressão ali que o rei da Síria começa a trazer ao povo de Israel, o povo de Israel então começava a amargar ali os seus piores dias desde que entrou na terra prometida. Desde que começou a viver a promessa, agora são os piores dias que Israel está vivendo. Então o Espírito do Senhor vem sobre Otiniel e ele livra os israelitas do jugo da Síria. É muito interessante, e eu me encanto com isso, porque a palavra diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele. Isso nos ensina, isso nos mostra que sem o Espírito Santo, sem a direção de Deus, nós não somos capazes de realizar nada nessa vida. Nós não somos capazes de realizar grandes feitos. E aí, toda vez a Bíblia menciona que o Espírito Santo estava sobre aquele homem, que o Espírito de Deus veio, que Deus usou o Espírito para. Então, é muito importante a gente reconhecer que sem o agir de Deus, sem ser potencializado pelo Espírito Santo, ainda que você seja muito bom no que faz, ainda que você seja excelente no que faz, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. E acontece que, passando um tempo, então, depois aqui dessa visitação, e ele vence, ele tira o povo da opressão ali dos reis da Síria e tudo mais, passado um tempo, o povo volta a pecar. O povo volta a pecar e novamente vai ser oprimido. No meio da sua aflição, ao clamarem ao Senhor por toda essa opressão e tudo mais, Otiniel e sua família, o Senhor, e na sua infinita bondade, levantam um segundo juiz. Ele levanta Eude, que livrou novamente os filhos de Israel da servidão imposta pelos moabitas. Então, nós vamos ver aqui um monte de juízes sendo levantados. Nós vamos ver que eles são levantados, eles são usados, Deus usaria a vida deles para vencer os inimigos específicos. Quando eles morrem, o povo volta a cair. Então, nós já falamos do segundo juiz aqui, que foi Eude. E aí, por fim, nós vemos a liderança de Sangar, que feriu 600 homens de Moabe com uma agulhada de bois. Então, Israel passou a viver constante oscilação, uma decadência espiritual muito grande, incapaz de se manter na retidão e obediência aos mandamentos do Senhor. Eles sempre dependiam de alguém que os livrasse das consequências dos seus pecados, e que eram sempre os mesmos: pecados de idolatria, pecados de imoralidade. Eles sempre, por fazer essas alianças com outros povos, acabavam caindo. Então, nós aprendemos hoje que há uma nova terra, há um novo tempo de vida aqui. Deus começou a fazer grandes coisas, mas esse povo não valorizou, esse povo não manteve a sua retidão. O livro de Juízes vai trazer uma oscilação espiritual muito grande. Juízes vão ser levantados, o povo vai continuar caindo, mas essa daqui não é a nossa, essa aqui não pode ser a nossa realidade. Então, nós devemos então entender que manter aquilo que o Senhor tem nos pedido, nós não devemos reter aquilo que é a ordem do Senhor para as nossas vidas. Se Deus tem pedido algo a você, se Deus tem direcionado você a algo, cumpra, não tenha medo, não deixe, não pense que, não tente garantir o dia de amanhã por alguma questão ou não. Se Deus está te pedindo para entregar algo, entregue. Se nós estamos por algum momento deixando de cumprir com as ordenanças de Deus, nós temos que tomar um grande cuidado com isso. Nós vimos que a ira do Senhor veio sobre o povo, eles começam então a ser oprimidos, mas a sua misericórdia, a sua bondade jamais também deixam de acompanhar o povo de Deus. Ele levanta juízes para que o povo possa viver justiça, possa viver restauração,
Ele envia o seu anjo. Nós entendemos duas lições no capítulo 2 que é muito importante, a manutenção, a honra, o respeito e o que nós podemos aprender com as lideranças que Deus levanta sobre nós. Nós vimos a falta que o povo sentiu quando deixou de ter um líder, deixou de ter alguém que fosse ali o seu mentor espiritual. Então valorize as pessoas que estão ao seu redor e que têm algo para ensinar a sua vida. Valorize as pessoas que ensinam algo, as pessoas que te ensinam algo sobre o reino de Deus, pessoas que te ensinam sobre como chegar e como viver sempre na presença, como viver mais perto de Deus, pessoas que te ensinam e que te impulsionam a viver, estar mais perto do sobrenatural de Deus. E por último, nós aprendemos a terceira lição, nós aprendemos que há uma decadência espiritual para aqueles que não vivem em retidão com Deus. Então, independente de qual seja o seu cenário, se Deus levanta algo, se Deus te permite viver algo, não venha a retroceder, não baixe a guarda, porque o povo de Deus aqui baixou a guarda e agora vive caindo nos mesmos ciclos de pecado, nos mesmos ciclos que os afastam de Deus. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe demais a tua vida. Em nome de Jesus, compartilha para que outras pessoas também possam fazer parte dos nossos estudos bíblicos. Então, Deus abençoe seu dia. Amanhã tem mais vídeos. Vocês fiquem na paz e com o amor de Deus.